combinado não sai caro. Uhum. E essa é a verdade. Se você combinou, meu amigo, é o que está no contrato. É o que você falou, é o que você prometeu. Sim. Agora você não quer cumprir, aí é um problema que você está trazendo, que você deveria cumprir. Uma coisa é, se eu tenho direito autoral de um projeto meu, outras pessoas não podem publicar. O cliente mesmo que comprou aquele projeto, ele não pode replicar. Então ele constrói uma casa igual, outra e outra. Não. É para uma, existe uma unicidade do trabalho e nesse ponto o direito autoral é a hora que ele entra em ação. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Então basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Hoje, o tema muito legal, gente. Confesso que, assim, enquanto eu estava preparando aqui nos bastidores para entender, para mim também foi muita novidade. E, assim, eu gostei muito do que eu ouvi. Lógico que eu tenho que falar pro convidado, aguarda um pouquinho que eu preciso ser pego de surpresa durante a gravação. Mas, gente, um episódio muito bacana que eu tenho certeza que você, engenheiro, arquiteto, corretor de imóvel, talvez não saiba disso, o quanto isso pode te ser útil, tá? O que vamos falar hoje é sobre como o cartório pode auxiliar no processo de conflito entre profissional e cliente. Para falar sobre esse tema, estou aqui com o Wendel Salomão, do Quarto Tabelião de Notas de Ribeirão Preto. Wendel, seja muito bem-vindo. Enorme prazer te receber aqui. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com você. Eu assisto já os seus podcasts e adoro. E ficava imaginando que dia que eu vou estar lá para contar um pouquinho do que passa no cartório. Porque muitas vezes o pessoal pensa cartório, documento, escritura, somente isso. E hoje eu vou te dizer que não, é um pouco mais do que isso. E a gente muitas vezes até está em obra, está sujo, está com o cliente, com o advogado, ou com o engenheiro, ou com o arquiteto, para fazer algo a mais que o cartório entrega para vocês, que é o que eu vou contar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você disponibilizar um pouco do seu tempo. Gente, imagina a loucura, né? Eu tô conversando com ele, o celular tá quase pulando da mesa aqui de tanta mensagem que ele vai recebendo. Mas, cara, um grande prazer te receber aqui hoje. Até falei pra ele, o pessoal já tava mandando mensagem no inbox. Pedro, convida o Wendel. Pedro, convida o Wendel. Então, dessa vez deu certo. E vamos lá. Um pouco do que a gente conversou aqui, cara, achei muito interessante. Confesso que não sabia de como eu poderia utilizar o cartório nessas resoluções de conflitos, realmente. Exatamente, essa é a ideia. O cartório ele sempre foi um resolvedor de problemas. Sempre. Desde os primórdios. Até lavrar uma escritura de venda e compra, estamos resolvendo problemas. O vendedor que está vendendo, o comprador que está comprando, existe também até uma situação ali de incerteza, o dinheiro se vai entrar, se não vai, a transferência se vai haver, se não vai, e se o imóvel vai ser entregue da forma que combinou até o final. Então, o cartório sempre participou disso. E de uns anos para cá, aproximadamente 10 a 12 anos para cá, o rol de situações eles só aumentaram que o cartório pode lavrar. E a principal delas, que é o que nós vamos tratar hoje, que chama ata notarial. Essa ata notarial é um meio de prova em que as partes podem utilizar para alguma situação. Quem são essas partes? Pode ser o cliente final, pode ser o próprio arquiteto, o próprio engenheiro, o próprio corretor de imóveis. Eu até que trabalho no cartório posso contratar um outro cartório para montar essa ata notarial. Então, ela é muito aberta e ampla o uso dela. E eu hoje trabalho há 20 anos no cartório, sou tabelião substituto do Quarto Tabelião aqui de Ribeirão Preto e estou à frente dessas negociações quando o cliente procura o cartório. Então, de que forma? A primeira, vou começar dando exemplo e a gente vai desenrolando. Um arquiteto ele discute com o cliente que ele combinou que a obra iria ter no contrato 150 metros quadrados.
Durante a obra, houveram alterações que essa mesma obra chegou a 180 metros quadrados. E aí o cliente não quer pagar por esse adicional, fica que ele disse, me disse, como que o arquiteto faz para mostrar que a obra foi maior do que o combinado, que tipo de prova ele pode usar. Bom, o cartório entra no primeiro momento que ele pode ir até a obra, fazer a constatação do que existe lá, é o primeiro passo. O segundo passo, ele pode... o arquiteto levar as conversas de WhatsApp, áudio, vídeo, tudo que foi feito num grupo de conversa, um grupo de amigos, grupo com esse cliente, provando o pedido de alterações. O cliente pedia, olha, aumenta um banheiro, olha, aumenta isso aqui, mexe nessa sala, que foi tudo posterior ao projeto aprovado. E lá no contrato, sempre um contrato bem feito, que é o que eu mais peço aos arquitetos, aos engenheiros, fazer um contrato bem feito de operação, porque a partir dele que você vai cobrar. Então, olha, se o nosso combinado foi esse projeto, dessa forma, nessa metragem, o que saiu dali, você tem que me pagar. De que forma? Tá ali a cláusula. Maior metragem, quanto por metro quadrado a mais? Ou alteração de fachada, ou alteração de projeto, qual vai ser a cobrança que eu vou impetrar nesse cliente? E aí, o cliente não quer me pagar. E ele disse que ele não pediu, ou ele disse que foi alteração pequena, irrisória, mas houve. Você tem WhatsApp, você tem a conversa, você tem e-mail trocado? Tenho tudo. Então você vai trazer tudo isso para o cartório e nós vamos fazer o registro disso para você ter um meio de prova registrado, até porque sumir celular, se apagar, mensagem temporária, mensagem pode ser editada, tudo isso com a ata você registrou, acabou. Você já está resguardado e aí a partir daí você tem dois mecanismos. O primeiro é a entrada nesse folio, que seria a notificação da parte dizendo, olha, você me deve, eu tenho as provas que você me deve, como você quer pagar? E aí, se esse cliente não se movimentar nessa primeira ideia, você entra com a ação. Né? Entendi. E nesse caso, a atuação do cartório de fazer essa validação, que peso que isso tem na hora que vai para um litígio mesmo, na hora que entra com uma ação? A escritura da ata notarial ela está protegida pelo Código de Processo Civil, dizendo é um meio de prova a escritura do cartório. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma palavra que o cartório usa que chama fé pública. Nós temos essa fé pública do Estado. Ou seja, o que a gente fala, o que a gente emite, o que o cartório vê e registra, tem a presunção de verdade. É verdade, não é mentira ou não está adulterado. Então, por esse motivo, quando chega um meio de prova, uma escritura dessa registrada pro juiz no fórum, o juiz não discute. Ele tem como verdade, como prova e que você tem que cumprir. Então, vou te dar um exemplo para entender resumidamente como funciona. O advogado entrou com a ação e disse, olha, eu tenho aqui as provas feitas pelo cartório. O juiz ele não vai pedir mais prova, ele não vai pedir mais produção de prova, a prova já está ali. Ele vai se embasar em execução. O que é execução? Olha, meu amigo, o cartório já conferiu, você já deve, tá errado. As cláusulas do contrato prevê o seguinte, como que você vai pagar? Nós vamos discutir valor. Já não vai mais discutir se tá certo ou se tá errado. Ter obra, se tá certo, se tá errado, ir lá verificar, ou disse-me disse, um disse uma coisa, outro disse outra, o juiz já não vai ter mais essa dúvida, porque tá registrado, por exemplo, o WhatsApp, um áudio, um vídeo, o cartório registrou, o cartório disse que foi lá em loco, viu a obra. Tá? E o cartório é um terceiro não interessado. Eu não tenho nada a ver com a briga de vocês. Mas eu vou lá ver o que existe realmente no local. E eu vou registrar o que está no local. Vai registrar o que é verdade. Ponto. É o que está lá. Agora, se o que está lá está em desacordo com o seu contrato, aí é um problema de vocês. Então vão lá no juiz e ver quanto um deve para o outro. Uhum. Tá? Cara, o mais interessante disso tudo, né? A gente até comentou sobre isso. Eu fico impressionado como que a gente tem mecanismos para nos ajudar, para nos auxiliar. E às vezes a gente não usa. Exato. Por não saber. Exato. E isso serve até para um cliente que pode estar te ameaçando. Um cliente que ele pode estar importunando a vida de um arquiteto, de um corretor ou de um engenheiro, ligando no sábado, domingo, né? Fora de hora, porque a gente sabe que acontece isso na vida real. É comum, o cliente ele tá estressado, tá cansado da obra e aí ele acha que ele tem que passar essa situação para o arquiteto domingo 3 horas da tarde e ficar ligando e batendo boca com um projeto, sendo que não é esse o horário de trabalho. Por isso que um contrato bem feito, ele fala até do horário de atendimento desse arquiteto, desse engenheiro. Ele cita ali para delimitar, porque tudo que sair fora dali tem como ser cobrado. De que forma? Uma multa? Não sei.
né? Uma hora extra? Uma hora extra. Uma hora técnica extra? Uma hora né? técnica extra. Ou combinou tantas visitas. A gente tem muito isso no cartório. Olha, Wendel, no meu contato tá que eu tenho uma visita por semana na obra. Só que o cliente me pede várias vezes, tá aqui, ó, o WhatsApp. Ele me pede várias vezes para ir na obra todos os dias. Ou dia sim, dia não. E lá no meu contrato também prevê a hora extra a mais. Agora ele não quer me pagar. Então vamos registrar esses pedidos no WhatsApp do cliente que te pede. Olha, vai lá hoje, passa lá, vai amanhã, vai depois. Vamos fazer o registro disso para você poder cobrar. Já que ele não quer te pagar tranquilamente. Uhum. Porque o que eu percebo? Quando o cliente chega no cartório, quando eu falo cliente é ou o arquiteto, ou o engenheiro, ou o advogado, ou o corretor, ele já chega no estresse, né? Uhum. Ele fala para mim, ó, eu já tentei conversar. Eu já A gente tentei sempre cobrar. tenta um acordo. É normal do ser Normal. humano. Tenta conversar antes. Já tentei, não consegui. Então agora eu vou ter que registrar esse fato para poder cobrar. Perfeito. Realmente assim, às vezes a gente não quer pensar no pior, né? Porque é uma situação desagradável quando precisa ir para esse ponto. Mas eventualmente isso acontece na carreira de qualquer um. É natural. De se deparar com uma situação dessa. Então, muito importante. É por isso que eu falo, cara, a riqueza desse podcast é exatamente trazer esse nível de informação. Exato. Eu fiz 5 anos de faculdade e nunca ouvi falar sobre isso. A gente tem aulas de algumas coisas jurídicas e nunca ouvi falar sobre essas possibilidades que nos resguardam. Claro. Então, até um primeiro passo para a gente resguarda vocês, inclusive o cliente, porque o cliente também pode estar sendo lesado por uma construtora, o cliente pode estar sendo lesado por um arquiteto. Vou te dar um exemplo clássico também. A construtora combina no contrato que vai ser entregue a obra com porcelanato, fala uma marca, Porto Belo, e uma privada Deca, sei lá. E aí chega na entrega, não é o porcelanato Porto Belo, é uma outra marca, tão boa quanto, mas não é Porto Belo, por exemplo. Você não tô dizendo que Porto Belo é boa ou não, mas está escrito que tem que usar aquela. E a privada também, colocou em Cepa, que é uma marca tão boa quanto, mas não é o combinado. Em vez de arrancar daquilo ali e começar a bateção de boca, o cartório vai, registra esse fato e diz, olha, realmente, o que tem lá não é o que está no contrato. O que vocês vão fazer com essa informação? Vai ser multa? Vai ser reaver o valor? Ou vai ser a troca do produto in loco efetiva? Né? Então, o cartório ele se envolve nisso tudo. Ou entregou um imóvel em janeiro, em março, saiu uma rachadura do chão até o teto enorme, com uma espessura de tantos milímetros no meio da sala da pessoa. Que, inclusive, pode ser até um risco. Uma parede cair em cima de uma criança, de alguém, a gente não sabe, de um animal, né? Então, o cartório é chamado para mostrar que naquele dia, naquela hora, a parede estava daquele jeito. E aí, depois, esse cliente vai entrar contra a pessoa, o executor, ou seja lá, né, quem causou aquele dano, para poder recuperar ou reformar. Ou refazer. Ou até entrar num acordo. Não, então eu vou te dar um bônus aqui, eu faço uma outra coisa para compensar. Entrar num acordo, olha, aqui não tem conserto, então peraí, te dou um outro projeto, não sei, refaço 2 ambientes para você, enfim. Sim, te dou uma iluminação. Exato, aí são os acordos que vêm a partir daí. Mas o cartório se envolve nessa situação de comprovar o que está acontecendo. Instagram é muito comum também. Um arquiteto publica uma imagem, um outro vai lá e copia aquela foto ou aquele projeto. E aí, claramente, por fotos, você vê que é uma cópia, que é um plágio. Então, aí eu já estou falando diferente. Estou falando de um arquiteto entrar contra outro arquiteto. Então, e outro problema que a gente tem muito comum, o arquiteto de interior publicar a fachada. Olha, tá aqui o projeto que eu fiz, que lindo. Mas nessa mostragem, ele não mostrou só o interior, ele acabou mostrando fachada. Dá a entender que ele fez também a execução da obra cinzas, não sei como fala. Mas, e o outro, e quando na verdade foram 2 arquitetos. Um fez a obra e o outro fez o interior. Sim, então um fez o arquitetônico, o outro fez o interior. Então, isso tudo precisa estar bem descrito. E aí eu tenho muita demanda de arquiteto contra arquiteto por conta dessas publicações. Ou indevidas ou erradas, mas... né? Porque um tá levando crédito de uma coisa que é do outro. Né? E já teve um caso, tem em revista isso. O arquiteto de interior, numa foto dizendo que ele fez o interior, aí tem a fachada e tem o interior. Não, mas... se você fez interior, você é responsável pelo interior. A fachada já não compreende isso. Perfeito. Né? Então, essas demandas todas o cartório registra para você entrar com a ação.
Uhum. Wendel, mas até áudio o cartório vai descrever o que houve do áudio e registrar. Wendel, mas você vai em loco, como cartorário, né? Geralmente terno, social, exatamente. Com a roupa nossa do cartório, nós vamos em loco na obra. Assim como tem atas notariais que são de um hospital, de um erro médico, a gente tem que ir no hospital. Tem que ir lá ver um erro médico. Ou um maus trato numa casa de repouso de uma senhora. A ata, ela é infinita. Ela serve para tudo, para eu registrar um fato que eu vou entrar com uma ação. E muitas vezes o registro desse fato tem que ser feito naquele momento. Porque ele pode se perder. Perder um celular, ou, olha, tá passando um cano errado aqui, só que faz a ata hoje, porque depois de amanhã eu já vou cimentar. Então, não tem como. A ata notarial é para isso, para essas emergências. Você não vai lá quebrar o piso para ver se o cano tá passando lá. Não, se eu registrei, tá ali. O cano realmente passou por ali e a pessoa pode vir a ter problemas por aquela manobra ou não. Enfim. Então, a ata notarial, ela capta exatamente a verdade, que é o que ocorreu naquele dia, naquela hora, naquele momento. Sim. Tá? Wendel, mas olha, já aconteceu o fato, eu só tenho as fotos. Dá para fazer uma ata notarial disso? Dá. Só que vai ser uma ata notarial com uma força bem menor. Por quê? Eu vou dizer que eu estou registrando as fotos que você me apresentou. É uma conotação totalmente diferente de dizer, eu, cartório, fui lá e verifiquei. Eu verifiquei e eu vi. Compreende? Sim. Então até dá para fazer, mas o cliente vai saber, vai fazer, vai gastar um valor, porque custa o cartório, mas sabendo que é uma prova que ela é um pouco menor do que a real, que seria o tabelião participar daquilo. Ir até o local. A gente tem atos notariais que são de reuniões. Por exemplo, já aconteceu isso faz uns 5 anos, quando estava construindo o hospital da Unimed. Teve uma reunião com os arquitetos, engenheiros e com a equipe dos presidentes da Unimed de decisões de algumas coisas que eram tão importantes que eles chamaram o cartório para dizer, olha, eu quero que você registre essa reunião, porque as decisões que vão ser tomadas ali da obra são muito importantes. E depois, não pode ninguém reclamar. Se der problema numa UTI, se der problema na instalação de um aparelho médico. E qual que era o medo dos arquitetos nesse ponto? Era, olha, nós estamos fazendo um projeto, eles estão que mudam aqui. Depois, se uma máquina de ultrassom ou de raio-x não entrar, ou não passar na porta, ou a estrutura do local não comportar, já não é problema nosso. Então, olha a seriedade, olha a gravidade onde o cartório acaba passando, registrando para proteger as pessoas. E esse registro ele pode ser apenas para proteção, uma carta na manga, se der problema, ou ele pode ser o registro já do problema. Então, a gente trabalha em 2 momentos. Por exemplo, dessa reunião, foi para prevenção. A obra foi entregue, deu tudo certo, não usaram. Tá lá guardado. Tá registrada. Se precisar, vai lá e pega. Agora, tem a ata que é já do problema. Olha, vem aqui ver o problema, não tem o que fazer, já foi. Né? Então, a gente tem esses 2 momentos a ata notarial. Muito interessante. Você falando, eu fui pensando até para o outro lado, principalmente para quem é engenheiro e trabalha com engenharia diagnóstica. Sim. Que hora que aparece algum problema, muitas vezes é chamado o engenheiro para fazer a perícia da obra, antes de ser um engenheiro que é enviado pela justiça. Sim. Então, o cliente que está entrando com uma ação na justiça, vamos supor, contra a construtora que fez a obra, vai lá chamar um engenheiro perito para fazer essa avaliação. Exato. Aí ele vai fazer uma avaliação técnica da obra. Se o piso tá oco, se a fissura que tem ali pode ter algum problema estrutural, se alguma coisa executada tecnicamente errada. O engenheiro faz isso. Sim. Então, muito importante o engenheiro saber que ele pode dar essa primeira orientação. Então, esse engenheiro que está assistindo aqui esse episódio pode passar essa orientação para o cliente assim, ó, já registra as provas, porque as provas se perdem. Porque eu tô lembrando, assim, isso aqui de uma causa própria. Eu fiz uma perícia há bastante tempo atrás para um cliente que quem entrou com uma ação contra ele foi o construtor. Falando que não tinha recebido não tinha recebido pelo que era devido. Sim. Aí também as informações chegaram para mim até uma certa etapa de, Pedro, isso aqui o cara tá pedindo a mais, vê o que tá feito. Sim. Fui lá, o cara crachá projeto, isso aqui tá feito, isso aqui não tá. Levantei quais os custos, vi o que tava feito errado, fiz o laudo do que tava feito errado
e apontei até a parte que me cabia como engenheiro, porque eu não Sim. sou advogado, eu sou Sim. engenheiro. Então, só fiz o levantamento de custo do que tinha feito, fiz todas as fotos do momento, por sorte tem essas fotos, né? Tinha essas fotos ali quando precisou. E o que ele precisava ressarcir de coisas que estavam executadas erradas. Uhum. Mas aí, no meio do processo, ficou ambos os lados meio que vendido na história, porque nenhum dos dois tinham provas o suficiente. Porque Pra dizer isso é verdade. quem entrou na justiça primeiro falou, não, mas foi feito várias alterações de projeto. Aí não tem um e-mail provando, Então, não tinha o WhatsApp é aí que tá na a época. ata notarial. Porque aí nós vamos pegar tudo que a cliente tiver, a gente sempre pergunta. Tem e-mail? Tem contrato? Tem WhatsApp? Tem áudio? Tem publicação? Hoje em dia tá muito fácil você provar. Tem publicação no Instagram? Tem conversa no histórico do Instagram? Tem conversa no histórico do Facebook? É reunir tudo isso que você tiver para se precaver ou para resolver um problema que já aconteceu, né? Sim. Então, o ato notarial ele tem esse viés. É ilimitado o registro. Porque o pessoal me fala assim, ó, Wendel, mas e a pessoa tá me xingando, me maltratando com palavrão, isso tudo vai ser registrado? Vai. É a realidade. Xingou com palavrão, ameaçou, houve realmente um crime ali, de repente, enfim, seja lá o que for, o registro é aberto nesse tipo de escritura, que é de ato notarial, o registro é aberto para registrar o que precisar. O que precisar, o que aconteceu naquele momento, o que vai acontecer naquele momento. A gente tem muita ata de reunião de condomínio. Por quê? Na reunião de condomínio, né? Acontece tudo. Acho que toda reunião de condomínio Teria que ter, né? Teria que ter. E aí, quando chamam a gente, nós já vamos até meio inseguros do que pode acontecer. Porque a gente já sabe que vai ser uma reunião difícil, de muitas horas, vai ser tensa e tudo mais. Primeira instrução que a gente passa para quem contrata nós. Pode ser o síndico, pode ser um morador, alguém contratou. Para essa pessoa eu falo, cuidado com o que você vai fazer na reunião. Porque o que você vai fazer também é registrado, viu? Eu não tiro a sua parte e registro o que você quer. Eu vou registrar a reunião. É tudo. Já aconteceu do síndico me contratar e na reunião o síndico ameaça, o síndico xinga, o síndico bate. Não, meu amigo. Assim, você tá fazendo uma prova contra você mesmo. Entendeu? Porque o registro é sobre tudo. Eu não vou tirar essa sua parte porque você contratou o cartório e deixar... Não, a prova não é montada. É a realidade. Tá? Já teve obras que, a hora que o cartório chegou lá e verificou, o cliente falou, Wendel, eu acho que a ata não me interessa mais. Porque, de acordo com a conversa aqui, eu tô percebendo que eu tô errado mesmo. Eu tô errado. Agora, pensando com você junto, que é um terceiro que não tem nada a ver com o negócio, com a obra. Aí tá aqui o arquiteto, tá aqui o mestre de obras, todo mundo conversando. E você, com a sua visão de fora, também falando o que vai ser registrado, como vai ser registrado, eu tô percebendo que eu tô errado. E agora? A ata notarial, quando ela começa, ela não pode ser parada. Então, ela vai ser registrada. Agora, se ele quer usar isso ou não, aí é outro detalhe. Então, ele pode registrar e guardar. Né? Agora, problema que já aconteceu com nós também, muitas vezes. Quando o Wendel Cartório estava ali naquele momento, todo mundo ficou sabendo. Então, pode não ser útil para ele, mas a outra parte pode ir no outro dia lá no cartório e falar, Wendel, sabe a ata que você lavrou ontem? Eu quero uma segunda via. Ela é pública. Qualquer pessoa pode. Então, imagina, o cliente pagou para fazer e não foi interessante para ele. Mas para outra parte, virou um documento interessante. Ele pode ir lá e pegar. E usar. Contra até mesmo essa pessoa. Então, olha a seriedade de uma ata notarial. Existe uma brincadeira no cartório que a ata notarial é um dos serviços mais difíceis de serem feitos dentro de um cartório. Porque uma coisa você pega uma venda e compra, ela já é pré-formatada, já tem ali o rito que tem que seguir, não tem muito o que fazer fora daquilo, a não ser observações pontuais, ainda assim que o cartório vai analisar para ver se aquilo é viável ou não. A ata notarial não tem isso de analisar. Tudo vai ali. Tudo vai lá dentro. E aí, detalhe, você está envolvido, né, na situação. Então, você precisa tomar cuidado, porque o que você colocar, que o cartório colocar, se o cartório tiver dúvida e colocar errado, ele vai penalizar todo mundo. Olha o perigo.
Tanto que nós temos uma frase entre os cartorários que é: na dúvida, não faça. Wendel, me dá um exemplo de dúvida. Eu cheguei lá na assembleia de condomínio, tinha 58 pessoas. Tinha 58 pessoas? Acho que era 59, não, então. Então, você não pode colocar que tinha mais ou menos. Ou tinha 58, ou tinha 59 pessoas. Não, Wendel, tinha 59, só que de um determinado momento uma pessoa saiu. Então, você vai contar isso. Que a ata começou com 59 pessoas, tal horário, e finalizou, que acontece muito em ata de condomínio, né? As últimas votações, já todo mundo foi embora. Já se irritou, já bateu boca, já. Só que a ata não terminou, né? Só que a assembleia não terminou. O pessoal não se dá conta disso. Então, ela iniciou com 60 pessoas e terminou com 20. Então, você vai contar tudo isso. A ata é fiel. Exatamente. Se você lê uma ata, olha, eu fiz uma do Alphaville 3 semanas atrás. Então, eu saí do cartório às 13h50, cheguei no Alphaville às 14h10. Quem que eu encontrei lá? Eu encontrei o solicitante e ele estava com mais gente? Quem que eram essas pessoas? É fulano, beltrano, ciclano, engenheiro, médio. Então, tudo isso vai na ata. É bem pormenorizada, bem crítica do fato, porque é o que estava ali. É o que aconteceu mesmo. Ou eu cheguei e ninguém foi. Eu tive a jata, assim, que eu fui contratado para fazer uma assembleia e a assembleia era uma assembleia montada, falsa, vamos dizer assim. Então, quando eu cheguei com o cliente, ela, na verdade, não foi... não iria acontecer a assembleia. Ela só foi publicada para depois montarem e dizer... Tinha tantas pessoas, foi aprovado isso, foi aprovado aquilo, mas na verdade não foi, ela não aconteceu. Chegou lá no local que tava, não tinha ninguém. Não estava nem agendado. Então, nós já tivemos. Isso acontecia muito naquela época que tinha uma série de sindicatos. E sindicato é uma brigaiada entre eles, né? Eles se desentendem e tudo mais. E eles faziam muito isso. De montar uma circunstância quando, na verdade, era outra. E aí, chamava o cartório para dizer, será que vai ter aquela assembleia? Será que vai ter aquela discussão? Aí o cartório ia. Ixi, não tinha. Era só uma montagem para poder montar uma ata do sindicato. Para poder, né? Enfim. Então... A ata notarial que o cliente tem que ter em mente é que é exatamente a verdade daquele dia, daquela hora, daquele momento. Se o cliente me apresenta um WhatsApp, então hoje, dia que é hoje? Dia 20 de agosto de 2024, ele me apresentou tal celular, tal modelo, que tinha tal número, e esse número conversou com o WhatsApp, discutiu, ouviu, recebeu, aí vai. É muito detalhe. Qual o celular? Número do e-mail do celular, número do registro do celular, vai tudo. Tá? Até porque, acabou a ata, você pode jogar fora. Não precisa mais daquilo. Pode apagar a mensagem. Tem cliente que me fala, Wendel, a hora que eu assinar a ata, eu posso apagar? Porque eu não quero mais ver aquilo. Aquilo me causa dor. Porque eu acabo vendo, eu puxo... Vamos supor, briga de pai e filho, que eu já peguei, situações. Então, eu ponho lá, Pedro... te procurando para conversar com você. Por conta do P, aparece de novo a conversa, pai. Então, ele vai e registra para resolver o problema dele, o advogado vai entrar com a ação, vai brigar, ele vai lá no celular dele e apaga. Ele tem essa tranquilidade, porque ele sabe que, olha, não vou mais ver isso. Então, acontece muito isso também. Um momento de dor do cara ali e tal. Então, a ata notarial ela é muito ampla, ela pega, a gente brinca, o que você quiser. Porque eu posso registrar o que você quiser. Por óbvio... análise, né? Isso é interessante? Isso vai te prejudicar ou não? Porque dependendo do que eu registrar, ele pode te ajudar. Sim, por isso que a pessoa precisa pensar te prejudicar. Por exemplo, Wendel, olha aqui, o cliente tá me ameaçando, me xingou, não sei o quê. Aí eu olho, vou lá ver. Você xingou de volta. Não, aí você continua a conversa, o arquiteto tá xingando de volta, tá ameaçando. Então, não, meu amigo, ata tudo. Vai a conversa inteira. Nesse momento ele fez isso, mas você fez igual. Pensa bem, conversa com o seu advogado, vê se é isso mesmo, porque você pode se complicar. Cara, e agora você falando, eu tô imaginando como que deve ser o trabalho de vocês numa assembleia de condomínio. Porque é uma loucura. E geralmente eu nem vou sozinho. Porque né? tem horário, tem momentos para cada um falar, que até hoje, todos que eu participei, nunca foi respeitado o momento. Mas quando o cartório está, consegue-se ser melhor isso. Por quê? Começou o zum, eu mesmo falo, olha, eu não consigo registrar dessa forma. Fala um por vez, que eu tenho que anotar, tenho que tomar o áudio, porque assim, quando tem ata,
a gente coloca para filmar, colocamos áudio e eu vou com outros funcionários do cartório. Porque às vezes pode estar acontecendo situações que eu tô ali preocupado olhando um fato e tá acontecendo outro ao mesmo tempo, né? Então, tudo mais. Mas quando tem o cartório envolvido, normalmente as assembleias são mais tranquilas e o pessoal fica mais polido, medroso. Né? Porque sabe, ou já ouviu falar, ou tem medo do cartório, enfim. Já sabe assim, se eu falar bobeira aqui agora, já não tem mais... Então, quando nós vamos, geralmente é um pouco melhor. Mas acontece isso, o calor da emoção, ixi, se esquecem também, né? E acabam aprontando. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho é isso mais relacionado, muitas vezes, aos arquitetos. Certo. Eu já ouvi falar do arquiteto vai lá e faz um contrato que prevê algumas cláusulas de direitos autorais. Sim. E aí o cliente, eu vou te dar um exemplo. No meu contrato aqui falava que o cliente, uma vez que ele aprovou o projeto, ele não pode alterar o meu projeto. Sim. Se ele alterar o meu projeto, eu posso entrar com uma ação contra ele por conta que ele Feriu um direito autoral. Feriu um direito autoral. Que você desenhou aquilo e não queria que tivesse... Exato, porque aquilo ali é a minha imagem. Isso. Né? Então, aquilo lá está representando a minha imagem. Se eu desenhei um projeto que era bonito, ele foi lá e escolheu um revestimento da fachada, que é diferente do que aquilo que eu desenhei, aquilo lá vai estar relacionado à minha imagem, aquilo lá vai estar me gerando um prejuízo de imagem e tal. Até que ponto pode ser usado de fato isso, tá? Sim. Dessa maneira, e em que ponto o cartório consegue ajudar? Tá. Eu percebo uma confusão grande do direito autoral, da situação de que uma coisa é, se eu tenho direito autoral de um projeto meu, outras pessoas não podem publicar. O cliente mesmo que comprou aquele projeto, ele não pode replicar. Então ele constrói uma casa de igual, outra e outra. Não. É para existe uma unicidade do trabalho e nesse ponto o direito autoral é a hora que ele entra em ação, tá? Uma cópia de outro arquiteto, uma cópia de outro engenheiro e tudo mais. A alteração de projeto, aí volta no que eu disse, contrato bem feito. O cliente não é obrigado a ficar com aquilo. E de repente, quando iniciou a obra, era um modismo, tal situação, e que hoje já não é mais, passaram-se um ano e meio, ou o produto que colocou, ele já não se vende mais, ou por terceiro, o produto colocado, o cliente não sabia do preço, e quando ele foi orçar, ele falou, olha, eu não consigo. Então, isso tem que estar previsto no contrato o quê? Que existe o direito autoral, e para isso, essas alterações, o cliente deve procurar o arquiteto. E que, não procurando, se feriu a fachada, o design e o desenho do arquiteto de uma forma que gerou uma contrapartida do arquiteto de ferir o direito autoral dele, ele pode o quê? Cobrar as multas do contrato. É para isso que existem a regulação das multas no contrato. Wendel, então eu tenho que melhorar meu contrato dizendo o seguinte, que o direito autoral, ele está limitado ao cliente não replicar, não vender aquele projeto para outra pessoa, ele não usar outras vezes, ele não publicar no Instagram, está limitado a isso. Mas a alteração de fachada, a alteração de projeto, ele pode? Ele pode, porque o cliente não é obrigado a ficar com aquilo, né? Uhum. Ele pode. Mas essas alterações, é aí que entra a questão de multas, horas trabalhadas, aprovação do arquiteto, porque às vezes ele não vai alterar tudo, ele só vai trocar uma pedra por outra. E às vezes o próprio arquiteto indica para ele qual que troca. Aí ele se reporta ao arquiteto e o arquiteto diga, olha, nesse seu projeto, ok trocar, vamos substituir isso por isso. Vamos fazer um novo 3D para ver se você gosta também, né? Então tudo isso tem custo do arquiteto. Então as multas não é por ser um arquiteto agressivo de jeito nenhum, é por ser um arquiteto que está muito bem, a relação dele contratual bem feita, que ele se protege quando ele precisa. Onde entra o cartório? No registro dessas situações, que olha, ele trocou a fachada ficou totalmente diferente da minha, ainda assim ele está usando no Instagram dizendo que a obra é minha. Então, eu também não quero ser responsável por aquela obra que, na minha visão, não é legal, não é benquista, não é bem vista. Isso atrapalha a minha profissão como arquiteto. Então, diante do meu contrato, o cartório vai lá, verifica a obra, registra do jeito que está, compara o 3D ou o contrato, o que deveria estar especificado no contrato e que
está ali ou não está, faz o registro dessa situação para poder impetrar com a ação. Só que esse momento eu percebo que quando o arquiteto procurou o cartório, ele já tentou conversar com o cliente, ele já pediu para tirar da rede social, ele já pediu para tirar a placa dele que está lá na frente como o arquiteto responsável, porque ele mudou tudo, ele já pediu tudo isso e o cliente não fez. Né? E aí pegamos, conversa no Instagram, conversa no WhatsApp para registrar isso tudo junto, dizendo, olha, o arquiteto pediu para não fazer, ou pediu para ser consultado. Então o arquiteto tem que estar muito bem alinhado que percebeu essa movimentação, já avisa o cliente, olha, no nosso contrato prevê que qualquer alteração você tem que me consultar, tudo bem? Já avisa, porque já é prova sendo formada pelo WhatsApp, por exemplo. Porque hoje em dia virou modismo, qualquer obra tem um grupo de WhatsApp. Uhum. Começou uma conversa, grupo de WhatsApp. Então, ótimo, ali vai ser maravilhoso para você incluir essas observações. Dizendo, olha, você está pedindo maior metragem. Posso seguir? Ah, pode. O cliente nem pensa, né? Ah, pode. Então, ele autorizou. Pronto, já registramos isso daí para ele não reclamar depois que ele não quer pagar o metro quadrado a mais, a hora trabalhada a mais. Olha, não indico colocar essa pedra na sua fachada, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ou não vai... Enfim. Então, essa instrução ser registrada pelo WhatsApp é muito importante, ou por e-mail, ou no Instagram, numa conversa, seja lá o que for. Para quê? Porque na hora do problema, o cartório vai lá e registra, dizendo, olha, o arquiteto avisou. O arquiteto orientou. Porque o que a gente também vê de muito problema é, Wendel, o cliente fez tudo de errado aqui, sem me consultar. Tudo bem, mas você avisou ele? Você conversou com ele? Ele está sabendo que ele está... Porque o cliente não é obrigado a saber. Ele não é do mundo da arquitetura. Nem sabe o impacto que aquilo vai ter para ele. Esses dias eu peguei uma briga feia de cliente de arquiteto com cliente, porque o cliente não sabia que existia a tal da RT. E aí o cliente descobriu numa roda de conversa e se sentiu lesado. Olha o problema que gerou. Ligou na loja, descobriu quanto era a RT. Cara, isso daí, assim, foi devastador. E aí começou um embate no WhatsApp que o cliente chegou num ponto que o cliente falou, olha, não tem problema você receber. Só que eu nem sabia que isso existia. E aí você me manda fazer um cheque separado para pagar a marca X que eu estava comprando. E aí eu fui descobrir o porquê do cheque separado, que era para você. Então, assim, olha a confusão que deu. Porque a RT, em tese, vamos pensar. Eu não sei se é certo ou não, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas o cliente paga todo o valor para a loja ou para a empresa e a empresa paga a RT para quem for. Sim. O que aconteceu nesse caso? Na hora do cliente pagar a loja falou, não, ó, você faz 3 cheques, um para a loja, um por fornecedor e um por arquiteto. Oi? Por que por arquiteto? Aí começou. Então, isso tudo tinha prova no WhatsApp. E aí o que aconteceu? Esse arquiteto acabou tendo um problema sério por conta que o cliente processou ele. Por uma forma de agir que levou o cliente a ter provas, ele tinha o cheque, ele tinha conversa, ele tinha o WhatsApp, ele tinha tudo. Então, a ata notarial, eu sempre brinco que ela serve para todo mundo. Para o cliente final, para você, para mim. Né? Então tem que tomar cuidado hoje com as redes sociais, com os meios sociais, porque ela pode ser a favor ou contra você. Mas se você tiver um contrato bem feito e o arquiteto, o engenheiro, até o corretor de imóveis, ele ir avisando o cliente, olha, você está ultrapassando tal lugar, se passar tem um custo, olha, o contrato prevê tal situação nossa, posso avançar? Porque no calor ali o cliente vai responder que pode. Depois ele não vai querer pagar, mas ele vai responder que pode. Então se o arquiteto fez certo, ele avisou, ele comentou, tá lá no WhatsApp, que o cliente sabia. Ele avançou porque quis. Além disso, tem um contrato bem feito com essas cláusulas. Não precisa se preocupar. O cartório vai proteger, vai ajudar essa pessoa. Entendi. E a hora que esse processo chegar no fórum, o juiz não vai mandar ir atrás de querer saber se é verdade ou não é. Olha, meu amigo, já tem a verdade aqui. O cartório já verificou. Nós vamos agora falar o quê? Quanto custa essa dor de cabeça? Quanto vai custar isso? De multa, a ação, o processo, a indenização, dano moral, dano material. Agora nós vamos discutir valor, porque a prova já existe. E é engraçado eu ouvindo você falando isso aí, porque acho que é um problema muito cultural. Nosso, não vou dizer a nível Brasil, mas vamos falar daqui onde estamos, sim, da nossa região. Interior de São Paulo. Que é o de fazer tudo no famoso fio do bigode. Né? Eu costumo, não, você tem que ter a sua palavra. Sim. E, cara, eu já vi por situações que já aconteceu comigo na época que eu trabalhava com construção de prédios, né? De edifícios. Cara, eu
como engenheiro da obra, briguei com o empreiteiro que fez o serviço, Sim. porque ele estava me cobrando uma coisa que eu estava jurando de pé junto que estava errado, discutimos feio e tal. Aí eu fui lá, deixa eu pegar a ata de reunião, porque não vou ficar fazendo contrato pra tudo, que às vezes não dá tempo. Dá tempo também, às vezes acontece coisa na hora, lá na obra. Então peguei, assinei a ata de reunião, que é que eu tinha combinado com ele, porque depois eu pegava aquela ata e fazia um contrato. Uhum. Cara, fui lá, peguei a ata, tal, vou esfregar na cara dele que ele tá errado. Fui Sim. lá, catei a ata. Putz, o cara tá certo. Eu tô errado. Aí liguei pra ele de outro celular, porque ele não queria atender o meu, né? Porque eu tinha brigado, já tava com ele pra pedir desculpa. Cara, você vem aqui, eu estou errado, você vem aqui. A gente conversou, realinhar, me perdoa, e essa é a melhor atitude, né? Exato. Você reconhecer, né? Falei, me perdoa, eu errei. Eu já participei de várias situações dessa, que quando o cliente chegou com a ata pronta pro outro lado, eles quiseram voltar no cartório e conversar dentro do cartório, numa mesa de reunião do cartório, um novo acordo, pedir desculpas, até momento de choro, às vezes. Mas por quê? Quando chega um terceiro e fala, olha, não sei o que vocês estão brigando. Não me interessa que a sua esposa tá brava, seu filho, não me interessa nada. O que tá acontecendo é, você prometeu o piso verde, o piso é cinza. Essa é a dor. As pessoas caem em si. Porque elas começam às vezes a brigar e também o ego vem, né? Eu sempre brinco que o ego, ele tá sempre acompanhando nós nas decisões boas e ruins, né? E aí o ego vem e começa aquela... Quero ganhar a discussão. Quero ganhar a discussão. Foi o que você acabou de me dizer. Que você estava tão convicto que você falou assim, eu tenho certeza do que eu fiz. E você foi com o seu ego até o final, tanto que virou uma briga. Porque você poderia ter barrado antes, dizendo, não, então deixa eu pensar, eu vou lá verificar o que eu tenho de documento e volto com você, seria diferente? Sim. Mas nós, não tô falando você, Sim. eu, ser humano, né? Eu, Wendel, apesar de viver tudo isso, no calor da emoção, o ego, ele fala mais alto. É igual eu tenho certeza do que eu tô falando. Tenho certeza do que eu tô falando, imagina, já fiz isso, já vi, nós combinamos, eu lembro, quando na verdade às vezes não é essa a verdade. Sempre tem a verdade de A, a verdade de B e a verdade. E o cartório tá nessa, de ir lá, em loco e falar, essa é a verdade. Essa que vai dizer quem tá certo e quem tá errado. É aqui que vai dizer quem tá certo e quem tá errado. Não é a sua verdade nem a sua verdade. Olha que diferença, né? E muito importante, uma coisa que você falou, disso de fato registrar. Igual esse caso, como eu já sabia como que era, e são muitos acordos, é muita gente, na construção do prédio a gente conversa com muita gente. A gente tem até episódios aqui que falam com engenheiros que trabalham também em construções de obras multifamiliares e tal. É muita gente que você lida, são muitos funcionários, muita gente envolvida, além da própria construtora e tal. Então, se tudo for ficar dependendo da memória da gente, mais um monte de coisa que a gente vê, não dá conta. Por isso que tem que documentar hoje, tudo. As construtoras grandes e tudo mais, eles documentam tudo pelo WhatsApp ou por e-mail. Por quê? Porque se não dá, primeiro que não dá pra ficar chamando o cartão toda hora, porque é caro, né? Vai custo, vai dinheiro, operação. Mas ele vai registrando. Por quê? Se der o BO, só leva pro cartão. Tá aqui, ó. Sim, igual gravar a reunião, né? Isso. Fez a reunião online, aqui, vamos gravar a reunião. Tá? Então, é dessa forma que hoje as grandes atuam, né? É registrando tudo de alguma forma. Para quê? Para no momento de dor ou do problema, você ir lá no cartório, repassar essas conversas no WhatsApp, ou áudio, ou vídeo, né? Tem cliente que filma a obra, filma estágio 1, filma estágio 2, filma estágio 3, porque hoje você filma no celular, vai dizer que dia que você filmou, que horas horário, que você local. filmou, local que você filmou. Então, isso é muito importante. E no registro vai constando tudo isso. Que, olha, o cliente me apresentou o celular, tinha uma imagem tal. Dentro das configurações da imagem estava o horário, o local, o endereço. Ou seja, essa é a verdade. Agora, se ela vai te proteger ou não, é o departamento. Que aí é o juiz que vai dizer. Sim. Mas essa é a verdade. Tá? Você já leva a verdade ali pra frente. Sim, o registro. E é importante pensar nisso tudo, como que vai ser o relacionamento entre o profissional e o cliente. Como a gente falou, a gente sempre tenta resolver entre a gente. De uma forma pacífica. De uma forma pacífica. Mas essa forma pacífica... Ela tem um limite, né? Não pode ser no fio do bigode. Não. Entendeu? Tem que ser, assim, muito bem conversado, porque tem situações que eu vejo, né? Principalmente pra gente, como a construtora. Cara, obra dá problema. Normal. O problema da obra é a obra. Obra em si, ela já existir, já é um problema. Já é um problema. A obra tem problema, então tem dor de cabeça, tem diversas vezes que tem um embate ou outro.
E o WhatsApp é uma mensagem por escrita. A pessoa lê aquilo que você está escrevendo e ouve na cabeça dela com a tonalidade de voz que está dentro da cabeça Ela dela, não interpreta necessariamente como ela quer. como ela quer. Então, muitas vezes a gente opta por fazer uma reunião presencial Sim. para resolver aquilo. Sim. Então, ou faz uma reunião presencial, final das contas, registra uma ata entre as partes, as decisões ali, sobre né? as decisões, ou já entra em acordo, vamos gravar essa reunião? Todo mundo sabe que está sendo gravado. Sim. Então a gente já sabe que não pode xingar, já sabe que não pode Vai ter um falar momento besteira. de fala de cada um. Vai ter um momento de fala de cada um, e o que for falado ali vai estar de fato registrado. Chegou num acordo, vai estar registrado que chegou num acordo. Olha, eu concordo. Né? Então, eu tenho reuniões que eu já fiz ata, que o cliente gravou assim, ó. Olá, boa tarde, nós estamos em 6 pessoas, as pessoas tais, o horário é tal, na cidade de tal, a pessoa faz tudo isso no áudio para gravar e depois começa a reunião e todo mundo concorda verbalmente, porque para tentar trazer uma segurança maior pro dia que você precisar usar, porque às vezes você pode nem usar aquilo, mas se você precisar usar, tá resolvido. É até interessante isso aí que você falou, porque é importante para quem está ouvindo, você pode tornar isso padrão. Exato. Porque você fala isso, todo mundo concorda, você grava. Final da reunião, você manda pro teu cliente também, para ele poder ficar tranquilo, já que você não está gravando nada escondido. Não, você e não tá nós ali. não estamos falando de desonestidade. Pelo contrário, nós estamos trabalhando tão sério e querendo levar as coisas tão certo entre o combinado, porque é aquela história. Eu amo aquela frase, né? O combinado não sai caro. E essa é a verdade. Se você combinou, meu amigo, é o que está no contrato. É o que você falou, é o que você prometeu. Sim. Agora você não quer cumprir, aí é um problema que você está trazendo. Que você deveria cumprir. É porque a gente não pode depender do bom senso, né? Não. Nem do bom homem senso médio mais. Não existe. Antigamente a gente utilizava muito essa expressão no cartório, que algumas decisões eram tomadas a partir do homem médio. O que um homem médio, numa situação X, faria? Hoje já não existe mais isso. As cidades, o estado, o Brasil, nós estamos já muito miscigenados. Então, a começar de uma religião, que antigamente era só católico. Hoje já infinitas opções, né? A vestimenta. Antigamente, para trabalhar, você via todo vídeo de 20, 30 anos atrás, o homem saindo para trabalhar. Camisa social, um blazer, uma calça e um sapato social, inclusive preto, não era nem marrom. Hoje, cada um sai para trabalhar como quiser. A prova do cartório é essa. Quando eu comecei, era terno completo. Hoje já é uma camisa social solta, já trazer uma situação de cliente mais confortável, uma proximidade do cliente, porque aquilo trazia também distância. Repulsa, né? Então, para você em obra, você não vai da forma que eu vou pro cartório. Nem pode. Mas antigamente era um padrão tão rígido, tão formatado, que a gente tinha um homem médio, hoje não tem mais. Então não dá mais para falar no fio do bigode. Não dá mais para tratar com uma pessoa achando que o modo de ver a vida dela é igual ao seu. Você mesmo falou. Eu mando oi, tudo bem? Para uma pessoa pode ser um chaveco. Para outra, num ambiente de trabalho, é oi, tudo bem? E para outra pode ser um questionamento. Você tá bem? Você tá sumido? Né? Tanto que existe uma brincadeira, que dependendo da pessoa que você manda oi, tudo bem? A pessoa manda oi sumido ou oi sumida. Por quê? Porque tá trazendo uma provocação de faz tempo que nós não conversamos. E tudo isso na ata tem um reflexo. E quando eu dou meus treinamentos, eu tenho uma imagem de um WhatsApp que é o seguinte. É uma conversa entre clientes, que aí chega um ponto de uma ameaça e o cara manda uma foto de um revólver. Pedro, se eu tô brincando com você e se nós somos amigos, eu mando esse revólver, nós vamos rir e o mundo vai seguir. Você concorda que uma discussão entre clientes, que chega um momento que ele te manda uma arma, é uma ameaça? Sim. Então, a ata notarial tá aí para isso, para resolver esse tipo de situação, para mostrar pro juiz ou num processo, ou seja lá onde você for usar, de que existe A, existe B, mas existe o que aconteceu. O que aconteceu tá aqui. Perfeito. Uma outra dúvida, a gente falou bastante, né, sobre a utilidade aí para o engenheiro e para o arquiteto, sobre como usar aí o cartório nessa resolução de conflitos. Sim.
E para o corretor de imóveis? Esse é o carro-chefe dos meus treinamentos hoje para os corretores, que eu tenho um treinamento que eu dou aqui em Ribeirão gratuito para prestigiar a cidade e quando eu vou fora é cobrado. E eu treino todo mundo aqui, você pode ir no meu Instagram, Wendel Salomão, e é super legal porque isso colabora no avanço da sociedade, do mercado imobiliário como um todo e dos corretores. E o treinamento que é o carro-chefe é o de ato notarial para corretor. Aonde que ele usa isso? O cliente que promete as coisas e não cumpre no WhatsApp, que é muito comum nesse meio. Olha, nessa venda nós fechamos por R$1 milhão e vai ficar no apartamento 3 lustres, 2 ar-condicionado e 3 geladeiras. A hora que entrega o imóvel, isso não está lá. Então ele precisa provar. Ele precisa registrar essa prova para cobrar isso. Isso é uma forma. Uma outra, eu vou falar 3 principais. Uma outra que eu pego e bato muito na tecla. O corretor ele leva na visita do imóvel o vendedor. O comprador. Chega na visita do imóvel, eles fazem amizade. Comprador e vendedor, que eles tentam fazer? Tirar o corretor. Tirar o corretor. E aí o corretor tem as provas. Quais? Ele tem foto, ele tem vídeo, ele tem selfie, ele tem a entrada do condomínio. Já peguei caso assim, que fomos lá no condomínio e estava lá, registrado. Que entrou no mesmo horário o A e o B. Ou seja, eles estavam juntos. Foram lá, tá registrado. Eles no mesmo horário e foram no imóvel tal. O corretor filma a visita, né? Tem a conversa do WhatsApp combinando. Então 14 horas todo mundo lá? 14 horas todo mundo lá. Aí passou essa visita, comprador e vendedor se unem, fecham o negócio, vão até o cartório, fazem a escritura e cadê a comissão do corretor? Então tenho muita ata desse jeito. E a terceira, que também é o carro-chefe dos corretores, um corretor publica um imóvel para vender. Esse corretor, ele gasta com áudio, com vídeo, com foto, maquiagem, com tudo, para apresentar o imóvel. E é caro isso. Então, ele contrata a pessoa que vai filmar, drone, filma um imóvel de valores altos. Hoje em dia, em Ribeirão, tem imóvel de 10 milhões, 9, 7. Né? Então, ele gasta com tudo isso e publica no Instagram. Outro corretor vai lá e copia esse material e ele vende o imóvel. O problema não está na venda. O problema está que ele deveria ter pedido autorização de uso desse material, que aí vem o que você disse, o direito autoral, primeiro. E o segundo, a parceria, a corretagem. Se ele utilizou o material dessa pessoa, que foi lá, que fez, que também é corretor, que também é da mesma profissão, né? E se ele foi lá, ele captou esse cliente. Houve uma captação desse cliente. Então, não é errado vender, mas deveria haver a conversa, a consulta e a negociação entre os corretores. Entre os profissionais ali. Entre profissionais. Quanto que vai ser cada um? Qual o valor disso? Qual o valor representa? Quem entrou em contato comigo foi isso. Mas você fez esse trabalho. É 50%? Não é menos, mas vamos negociar. O problema está aí. Então a gente faz muita ata desses 3 viés, tá? Que é a falta de entrega do que combinou nos imóveis, os principais. Falta de entrega, o combinado, né, que saiu diferente, as publicações em Instagram e as visitas em que o vendedor e o comprador tenta tirar fora o trabalho do corretor. São as principais. Aí no meu treinamento eu falo de mais um monte de oportunidades, porque aí eu entro a fundo mesmo, mostrando até fotos, vídeos, áudios e técnicas, inclusive, do que eles podem fazer para se proteger. Porque no caso para o corretor é uma energia muito grande que ele coloca muitas vezes até de dinheiro para chegar a outro e atravessar, né? Esse último caso que você falou, hoje em dia quem é corretor sabe, acaba dependendo muito de impulsionamentos na rede social para fazer com que o imóvel venda, vem lá alguém ele paga, e atravessa. Né, o impulsionamento, né? Ele tem um gasto com tudo isso, sem contar o gasto físico de escritório, o gasto físico do corpo dele, debaixo de sol, de chuva, indo lá, mostrando. Muitas das vezes, eu sempre falo que eu protejo muito o corretor na minha atividade do cartório. Por quê? Esse corretor ele vai mostrar imóveis, sabe quando? Final de semana. Depois do trabalho, no horário vago. É diferente do seu trabalho, o meu do cartório, que acontece dentro de um determinado horário. Por exemplo, à noite, você não adianta ir numa obra. Primeiro que você não vai ver. Segundo que não tem ninguém trabalhando. Então, um final de semana é difícil, mas o corretor é o inverso. Ele vai mostrar o imóvel à noite. Ele vai mostrar o imóvel no final de semana.
E aí o pessoal vai tirar ele da jogada? Não vai querer negociar com o corretor? Vai se usar de má fé dessa pessoa? Né? Sim. Então é aí que eles registram esses fatos para poder entrar com a ação. Tanto que até por isso que tem esse percentual de corretagem. Porque eles Exato. gastam uma energia com o cliente vendedor, muitos, né? Tem que captar o cliente vendedor e não adianta ele só pegar aquilo lá e colocar na vitrine dele e esperar aparecer um comprador. Ele tem que ir atrás do comprador porque Até as porque coisas não caem do céu. Lá no cartório, e hoje os corretores acompanham isso de frente, de perto, achar um vendedor e um comprador e o imóvel, isso daí ele está 30% só da operação. Os outros 70% envolvem certidões, análise de documentação, análise jurídica, negociação de valor, forma de parcelamento, pagamento ou não. Se tiver financiamento, negociação com os agentes bancários, os bancos, pagamento dos impostos e registro desse imóvel. Depois que registrou isso, nós ainda vamos acompanhar a mudança dessas pessoas, mudança do, né, que dia que vai entrar, que dia que vai sair. O corretor acaba assessorando em tudo isso. E a parte não vê. Ele acha que o corretor é só ali, ó. Pegou 6% o imóvel, fácil. Não. Tem horas que tem negociações que eu fico fazendo conta, eu falo, eu não sei se esse corretor pagou o custo dele. Eu não sei. De Agora, tanto problema, de tanto que deu nessa negociação específica, eu não sei se compensou. Lógico. A gente trabalha num bolo, é igual você, né? Tem obra que compensa, outras que não. A gente faz um bolo. Mas eu participando ativamente dos corretores, eu vejo a dor deles. Então, percebo claramente. E tem horas que eu faço conta. Falo, será que compensou? Será que problema, né? Será que compensou a energia que ele colocou? Porque ainda tem outros pontos, né? Porque às vezes ele acha o cliente comprador, beleza, estou interessado. Agora eu preciso de ajuda para conseguir o crédito imobiliário. Aí ele precisa auxiliar esse cliente lá no correspondente. Achar um banco que vai aceitar ele, às vezes está com o nome sujo, tirar certidões, ver o que tem que... Olha, seu nome tá legal aqui, mas se você quitar 3 protestos aqui, aí eu consigo financiamento. Ou seja, ir atrás disso, ir atrás do cartório de protesto, quitar, auxiliar o cliente em tudo isso para dar certo a venda. Não é uma tarefa fácil. Não é. Exatamente. É uma tarefa bonita que eu admiro. Bastante. E ainda assim só recebe a hora que o negócio dá certo, né? Exato. Se tudo ali ainda der errado, não foi aconteceu. só horas trabalhadas. A venda não aconteceu. E 0 centavos garantidos. Exatamente, é isso aí. Mas muito interessante. Eu ainda, de fato, eu não sabia bastante. Na verdade, eu sabia nada sobre esse assunto. Igual eu falei, de quando eu fiz o laudo, se eu soubesse. Sim, você poderia sobre ter usado isso, já em outros momentos. Poderia ter usado. Falo, tem muita gente aqui que nos segue que trabalha com engenharia diagnóstica, é contratado pelo cliente para ver. Eu tenho clientes advogados que não sabem data. Não sabem que na faculdade é pouco abordado. E a hora que eles percebem, aí eles começam a indicar nosso trabalho. Porque a hora que o cliente chega com um problema, ele fala, eu não consigo pôr isso no processo. Eu tenho que registrar isso daí, para depois pôr no processo. Vai no cartório, registra e você volta. É porque, às vezes, até esperar aparecer, vamos dizer, pensando igual nessa questão para o engenheiro que faz o laudo técnico ali. Às vezes, esperar vir a dúvida, cara, mas eu preciso que você apresente essa e essa e essa prova. Aí nisso você já esqueceu, o negócio já não está mais tão fresquinho ali na cabeça. Enquanto que já vai atrás de vocês, você tem que compor o que é verdade. Dependendo da prova, ela pode se perder no tempo. Um exemplo. Bom, eu tô imaginando aqui uma situação. Você pediu 10 caminhões de areia. Então, cada caminhão ele faz um monte lá, né? Sim. Ele deixou, né? E aí você chegou na obra, só tem 6. Só que você precisa usar areia. Você precisa tocar o barco. Amanhã o pedreiro vai chegar, vai mexer em tudo aquilo ali. Então, eu tô dando uma situação, né? Mas para você abrir a forma de pensar a mente. O cartório precisa ir lá e registrar isso logo, dizendo, olha, cheguei na obra, tal dia, tal hora, tal endereço, tal local, tá aqui as fotos, só tem 6 caminhões de areia. Então, ótimo, registrou, depois você briga. Só que pelo menos amanhã, o pessoal pode trabalhar, pode usar esses 6 caminhões, pode tocar a obra que você já tem a prova. Já tem a prova. E aí depois você vai reivindicar na empresa. Olha, meu amigo, combinei 10, você me disse que teria 10, chegou lá, tinha 6, tá aqui a prova. Você vai discutir com quem? E é diferente de ser só a foto, né? Ah, bati uma foto, vou colocar na ação, vou deixar chegar lá na frente. O programa foi assim, mas quem garante que essa foto você não pegou um pouco mais pra cá e fora da foto ficou os outros, né? De má fé. E hoje em dia os sistemas, os aplicativos, você pega essa mesma foto e ainda monta ela, né? Sim. Você tira, põe... Tem um aplicativo que você printa o WhatsApp e você monta a conversa com a pessoa.
para ferrar, desculpa o termo, Mas mas é para isso. ludibriar ou complicar outra pessoa. Agora, se o cartório foi lá, pegou o seu celular, Abriu entrou no o aplicativo, abriu o WhatsApp, fez a busca do número, fez a busca da pessoa, viu quem foi, o número que mandou, o número que enviou, é muito diferente. Se apresentar um simples print. Sim. Se já tá nessa situação, igual eu falei, o problema já tá ocasionado. Já. Se eu for esperar chegar lá na frente, igual nesse caso, ó, entrei com uma ação na justiça, chamei um engenheiro perito e tal e mandei. Se tem mais provas que eu preciso colocar para dizer que aquilo é verdade, você já vai me solicitar. Já. Então eu já apresento essas provas enquanto a memória ainda tá fresca. Agora você espera eles mandarem o perito da justiça, o perito da justiça. Tempo, e aí a prova pode se perder, né? Então, enfim. A memória A ata notarial ela tem feito parte, assim, das operações dos empresários, das pessoas, da vida das pessoas, para provar essas situações que elas podem se perder, ou que eu preciso daquele momento, ou que ele não consegue apresentar no processo de outra forma. Ele precisa registrar no tabelião para depois apresentar no processo. Como eu disse, o juiz ele não vai até o local. Perfeito. O juiz não vai olhar seu WhatsApp, pegar e ficar olhando conversa por conversa. Ele não vai fazer isso. Tentar entender o contexto da conversa. Exato. Não é nem atribuição dele, mas é atribuição do cartório. Entendi. Perfeito. É isso. Cara, nossa, foi muito bacana. Espero de fato, gostei gostado. muito. Espero que esse episódio chegue de fato a muitas pessoas. Porque, assim, é muito interessante. Isso resguarda tanto o profissional Sim. quanto o cliente. Então, o negócio, igual você falou, eu não tô aqui para... Eu não quero saber do problema da discussão entre vocês. Nós vamos registrar o que aconteceu. O que aconteceu? Foi prometido o piso verde, foi entregue cinza. Quem tá errado aqui nesse processo? Não é o cartório que vai dizer. O cartório vai dizer que lá está o piso verde. E tem um documento falando que ia ser... tem um piso cinza. Exatamente. E aí? Então aí já é com vocês, né? Aí vocês veem se vocês conseguem compor essa discussão, né? E falar de um valor. Ó, nós analisamos aqui, vai ser uma multa de 10%. Tudo bem, resolveu. Ou vai pro judiciário, para ele falar quanto vai ser a multa. Porque a hora que chega essa situação no judiciário, é só para dizer qual vai o valor, quanto deve e como que vai pagar. Perfeito. Wendel, como que o pessoal faz para encontrar vocês aí? Você nas redes sociais? Tem as minhas redes sociais, que é o Wendel Salomão. Essa é o carro-chefe meu de trabalho. Tem os meus canais sociais, que lá tem o endereço do cartório, que é aqui em Ribeirão, 4º Ribeirão de Nós, Avenida Independência, 1441. E o meu celular, o WhatsApp, que também está nos meus canais sociais, que pode me chamar direto para toda e qualquer dúvida, atendimento e orçamento. Perfeito, porque provavelmente quem assistiu vai ter algumas dúvidas. Vai. Com certeza quem assistiu já passou por algum problema desse tipo. Com certeza já recebeu uma mensagem no domingo à noite não muito educada. Ou tá até com medo de escrever algo já. Exatamente. Porque o que ele pode escrever pode se voltar contra ele. Contra ele mesmo. A gente sempre brinca, eu sempre brinco que quando eu dou treinamento, clareia muita coisa e amedronta outras. Né? Porque a gente fica, opa, então preciso realmente tomar cuidado, porque é muito sério o WhatsApp, por exemplo. É muito sério o Instagram. Não é mais o oba-oba da brincadeira, da postar uma foto bonita e vai embora. Ou xinga no WhatsApp e bloqueia a pessoa. Né? Acontece muito isso com o cliente. Olha, tá aqui, ó, a foto desapareceu, me bloqueou, me xingou, mas o número aqui, ó, que me enviou aqui, ó. Tá aqui. Então, registra, que eu vou entrar com a ação. O pessoal antes, quando começaram as mídias sociais e esses aplicativos, houve no início muita brincadeira, muito oba-oba, e agora, infelizmente, ou felizmente, a legislação ela teve que modelar esse mundo digital. Então é importante manter o ego ali na coleira, sob seu controle, porque o ego fala que a gente tem que discutir, que a gente tem que debater, que a gente tem que responder, mais, que você tem que ter palavra de homem. Isso. Vamos combinar tudo no fio do bigode. Não, gente, vamos manter tudo documentado, tudo certinho. Registrado, um contrato bem feito entre os arquitetos, construtores, engenheiros, seja lá com o cliente ou não, mas enfim, é isso que vai delimitar a colaborar, inclusive, com o serviço do cartório. Porque acontece muito o quê? Wendel, nós combinamos que o piso era verde, colocou azul. Ah, você combinou aonde? Não, foi boca a boca. Aí... Então, o cartório só vai lá e vai falar que o piso é azul, mas não e aí? Tenho bola de cristal. Para saber a qual foi a discussão. Não, Wendel, não tem no contrato, mas, teve uma reunião que no WhatsApp tá lá escrito que era verde. Ah, então pronto. Então, nós vamos pegar o WhatsApp com
o que está na obra. E fazer essa junção. Aí sim. Perfeito. Então, por isso que é muito importante o quê? O que não está no contrato, resguardar com o WhatsApp, com o e-mail, com o Instagram, seja lá o que for, mas dar a ciência para outra parte do fato. Isso que é o importante. E o que é combinado? Não sai caro. Perfeito. Wendel, muito obrigado. Eu que Foi um agradeço. grande prazer te receber aqui. Espero te ver mais vezes aqui para Estou à falar sobre disposição para assuntos. outros assuntos, porque o mundo dos arquitetos, engenheiros, até os corretores, tem as averbações de construção, como tirar a BITS, como registrar isso na matrícula, que já são os assuntos mais técnicos do cartório, mas que vocês precisam. Sim. Né? E bom também já ficar, deixa para quem, para as faculdades aqui de Ribeirão Preto, levar esse assunto para dentro da faculdade. Exato. Porque é importante a pessoa já sair dali preparado, sabendo que, gente, isso aqui existe, não é porque nunca aconteceu com você que nunca vai existir. Exato. Não é porque você nunca viu um cisne negro que ele não existe. Exato, é bem isso. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima semana e tchau!